Enviei de solicitação. Que Boa saudade! noite. E aí, tá me Dá ouvindo direitinho? tudo sim, tio. Ai, meu Deus. O cabelo Deixa eu ver, preso. deixa eu ver aqui. Socorro. Então, tio, como é que está o senhor? As nossas primeiras perguntas são relacionadas ao senhor, ao seu trabalho. O que é que o senhor está Gra- passando? Graças a Deus, bem. Pois é, tio. Deixa, primeiramente, eu queria agradecer, né, ao convite, né, que você me fez, e também à Escola Maria Tomásia. Foi, assim, eu tenho uma boa recordação da escola, né, porque eu fiz a minha pesquisa de mestrado nela, né, então só tenho boas recordações. Então, vamos lá, né, começar aí com a primeira pergunta. Pois é. Professor, o senhor é uma referência, né? De uma pessoa que produz conteúdo para estudantes, para alunos, para pessoas que querem seguir alguma coisa utilizando da redação, né? O senhor faz conteúdo de preparatório. Então, Uhum. para o senhor, qual foi a inspiração do senhor para começar a dar esse conteúdo? Pronto. Eu comecei a gostar de redação, né? Já comecei a gostar de ler primeiramente na oitava série, certo? Por influência de uma amiga. Eu lia, mas não era tão, não gostava tanto, né? Eu lia por obrigação da escola, vamos dizer assim. Então minha mãe comprava os livros e a gente lia por obrigação. E essa minha colega, ela perguntou se eu tinha lido Iracema, eu disse não. Ela, pois toma aqui o livro. Aí eu peguei, li, devolvi ela. Tu já leu tal livro? Eu disse, não, não, li não. Pois toma. Aí foram as 3 vezes que ela fez essa iniciativa, né, de me emprestar um livro. E aí, em 2004, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de redação lá no IFCE. E nessa oficina de redação foi um divisor de águas. Então, eu realmente aprendi a escrever um bom texto. Porque até então, na escola, apesar de eu produzir bastante, eu não tinha um método, né, uma técnica para escrever, certo? Então, eu não sabia o que era um argumento, embora inconscientemente eu soubesse, mas conscientemente eu não sabia. Né? Então, foi a partir desse contato com a oficina de redação do professor José Breves, lá do IFCE, que eu tive essa luz, né, na minha vida. E aí foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. Com certeza. Esse negócio de ler por obrigação, eu acho que eu me identifico muito, porque hoje em dia eu tento ler, mas no caso eu não consigo porque eu não consigo continuar direito, sabe? Tô trabalhando nisso, nessa rotina de leitura. Mas, Ei, antigamente Manu, eu também só lia por obrigação. acho que a pergunta aí tá atrapalhando, não? A perguntinha que tu deixou aí. Não sei se tá. Que Aparece para mim pergunta? uma pergunta na tela. Não sei se está aparecendo para ti na tela aí. Tá Ah, não? não, já tirei a pergunta, sabia? Ah, então beleza. É porque Nossa. estava aparecendo aqui para mim. Mas tudo bem. Então vamos lá. Ainda tá aparecendo, tio? Aqui tá. Oh, meu Deus. E pior que não tá aparecendo nada aqui pra mim. Não, então De beleza. nenhum. Eu não sei se dá pra eu, não sei, apagar. Pronto, botei de novo. Agora eu botei, agora eu vou fechar novamente. Pronto, agora Fechou. saiu. Agora melhorou. Pois pronto, Sim, tio. pronto, E aí aí eu continuando, né? Aí depois dessa oficina, né? Eu fui aprovado na UFC e depois no IFCE. E assim, eu vi que realmente surtiu efeito. Aí você ia falar que tinha o seu gosto, né, pela leitura, por obrigação. sim. É Tá porque retornando. a gente é acostumado a ter paradidático, né? É, aqueles paradidáticos a gente vai ler só por obrigação. Tinha até um negocinho que terminava o paradidático pedindo pra gente dizer pontos que a gente viu no livro, sabe? Perguntas. E eu não prestava atenção nisso. Às vezes eu nem li o livro, só lia, pegava a pergunta e respondia a pergunta. E tava pronto. O Biel aqui até falou, Biel, eu amo ler, mas tem vezes que não consigo continuar. É tipo um bloqueio. É, desse jeito mesmo, também é comigo. Comecei Sherlock Holmes, aí eu parei. Aí depois comecei outro livro do Sherlock Holmes, aí parei. E até agora eu não vou saber nenhum dos mistérios, né? Não vou saber nada. Acontece, acontece.
Pois é, Eu terminei semana passada esse livro aqui. eu tô A, tentando ler ao contrário. é A A Re- Revolução dos Bichos, do George Orwell. Nossa, Esse eu, livro, eu lembro que comentaram disso. pronto, esse livro aqui, junto com aquele 1984, são referências, né, para o vestibular, né, principalmente para o Enem, certo? Então, para quem quer entender um pouquinho de história, comunismo, né, a época do Stalin, você pode usar como uma citação na sua redação do Enem, né? Então, bem importante o aluno ler. Assim, parece ser um livro só de ficção, né, que conta a história dos animais que estavam na fazenda e fazem uma revolução contra o fazendeiro, né, tomam a posse da fazenda. Só que é uma metáfora, né? Então, os animais são as pessoas, né? E acabam vivendo num sistema que também trabalham forçadamente, né? E meio que não diferenciou tanto, né, do primeiro regime, né? Então, mas assim, é bem interessante as pessoas lerem depois em casa. Teve até uma redação, né, que ganhou 1000, que falou de 1964. Tem. Falou. É Pois quase é. uma redação, uma citação coringa, né, que o pessoal chama. O pessoal pega essa citação dessa obra e joga no texto, né? Pronto, então é uma grande importância aí dos livros, de usar, né, eu não sei se é argumento, não, é de citação, de citar um livro, É, né, para abordar um assunto da redação. exatamente. Então, tio, a próxima pergunta, em vista disso, né, qual é a relevância da redação na vida dos jovens, fora se formar no vestibular, fora entrar para o Enem? Qual é a importância de escrever? Pronto, eu marquei aqui 2 pontos, né? O primeiro seria a questão do conhecimento. Então, assim, quando você está escrevendo ou pesquisando para poder escrever, de certa forma você ganha um conhecimento. Isso aí é inegável. E a segunda razão que eu marquei aqui no texto, né, assim, no meu roteirozinho, eu sempre uso a frase assim: aprender a escrever é aprender a pensar. Então, quando você aprende a pensar, você vai ter a capacidade de escrever corretamente. Então, assim, transportando isso aí para a vida real, de certa forma, a gente pode fazer uma metáfora que a sua vida é um texto também. Então, se você consegue pensar, você também consegue estruturar a sua vida, né? Então, eu penso que quando você começa a compreender, né, os mecanismos, tanto da linguagem, eu acho que, de certa forma, sua vida também muda. Você se torna um bom leitor, né? Você se torna também um bom escritor, né? Então, para mim, eu acho que transporta isso aí. Com certeza, isso que o senhor disse é muito verdade. Quando a gente começa a ler, a gente começa a pensar, né? Então a gente vai Uhum. tendo acesso a essa leitura, a essas metáforas, né, que vão fazer a gente entender melhor a nossa própria sociedade e a gente vai viver melhor, consequentemente, né? A gente vai saber lidar com algumas coisas. Uhum. A Franci disse que comprou o livro em 1984, mas ainda não leu. Eu com meus livros sou desse jeito também. Mas eu acho que é bom. Também nunca li 1984, mas eu queria ler. Então, tio, a próxima pergunta é sobre o ADIENEM, né? Se eu não me engano. A Que hashtag, teve né? muita repercussão, com razão. E os alunos ficaram assim desolados, eu acho, com isso também. Quem A ia se Jéssica formar esse ano. Borges mandou um olá aí. Bom, assim, do hashtag ADNE, eu concordo com a questão do adiamento, né? Dessa postergação da data, por 2 motivos. Primeiro, segundo o IBGE, 46 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Então, já começava aí a disparidade social com a questão da pandemia, em relação, por exemplo, quem é de escola particular, de certa forma, tem um pouco mais de acesso. Mas quem é da rede pública, né, vendo esse dado estatístico de 46 milhões de pessoas que não têm acesso, então ficariam em desigualdade, né? Então, eu concordei demais com a questão do adiamento. Justamente por isso, né? Obrigada, Lua Rose, Lua, a minha irmã, que ela não gosta que eu a não tua digo que irmã? ela é minha irmã. Uhum.
Então, exatamente. Era muito necessário falar do Enem agora, eu acho. Principalmente quando a gente fala de EAD, tem que pensar em Enem. Falou de EAD, tem que pensar no Enem, porque EAD não é para todos também. Ensino à distância não é para todos. E aí é por isso que precisa ter muita disciplina, assim, muita persistência, né? 2 vezes mais do que na escola presencial, né? Na aula presencial. Com certeza. E falando em EAD, né? Como é que a EAD afetou o trabalho do senhor? O primeiro é pela dificuldade de alguns alunos, né, em não terem acesso à questão da internet ou saber mexer com o dispositivo. Então, a gente utilizou o Google Sala de Aula, Classroom, e se esbarra, né, a gente esbarrou na questão da internet. Então, nem todo aluno tem Wi-Fi em casa, então 3G que comporte baixar os arquivos, ver os vídeos. Então, essa aí foi a primeira dificuldade. E a segunda, porque para preparar o material e você transportar para um vídeo, demanda um tempo. Então, tem um planejamento, tem a elaboração do material, tem a produção do vídeo, a edição e depois a questão da transmissão, né? Então, assim, você passar para o YouTube ou de assim, outra forma, né, para passar para o aluno, né, esse material. Então, tem vários quesitos que, de certa forma, atrapalham um pouco, né, o trabalho do professor nesse sentido. Mas a nossa escola tentou contornar, né, da melhor forma possível esse problema, né? Então, assim, todas as escolas, principalmente a do Estado, né, o Estado bancou, né, a questão do Gmail, né, para ter os alunos terem acesso ao Meet. Então, a escola teve a iniciativa de tentar prover da melhor forma possível. Com certeza. Nem um 4G não ajuda muito, imagine 3G, é verdade. Imagina 3G. Com certeza. E aí, né, com o ensino remoto, né, com esse ensino à distância, com essa nova forma de ensinar, a gente também se sente muito desmotivado a aprender muitas coisas. Como eu disse, eu tinha muitos planos para aprender coisas, né, muitas coisas assim, muito planejamento, e depois tudo quebrou e eu não consegui me planejar novamente. Um aluno que está passando por essa situação e que está precisando de uma dica, de um conselho, para conseguir se organizar melhor e escrever mais, e estudar para o Enem, estudar para as coisas. Qual é a dica que o senhor daria para esse aluno? Bom, a primeira coisa, né, normalmente todo domingo, 7 horas, eu já começo a planejar minha semana seguinte, certo? Então, eu já planejo de segunda a domingo. Então, justamente o que eu vou tanto estudar, trabalhar, os livros que eu vou ler, né? Então, é preciso que o aluno se planeje, certo? A outra questão que eu acredito que ajuda muito é o aluno ter um sono reparador. Então, tem aluno que está fora do ciclo circadiano, né, do ritmo circadiano. Então, ele vai dormir tarde, também acorda tarde, acorda cansado, então ele não vai ter o mesmo rendimento nos estudos, certo? Então, tem uma frasezinha do livro chamado Mude Seus Horários, né, Mude Sua Vida, que ele fala que o último ônibus, né, da boa noite de sono sai às 10h30. Então, se você perder esse ônibus das 10h30, já não vai ter uma boa noite de sono, né? Então, por exemplo, a minha prima, eu tenho uma prima que vai dormir 4 horas da manhã, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Como é que ela vai conseguir ter um bom rendimento se dorme tarde, né? Então, tem que ter essa cautela. E para essa questão dessa fase da pandemia, né? Que as pessoas ficaram um pouco frustradas, um pouco angustiadas, né? Um pouco estressadas em casa. Eu acho que ler um bom livro, né, ajuda a aliviar essa tensão. Com certeza, é uma forma de distração e de aprender também. Muito bom. Livro é tudo. E redação agora. Propriamente dizendo redação. O tema Covid-19 na redação, em alguma redação futura. Eu acredito que pode ter.
E aí, o que é que você acha? É um bom tema? Vai ter tema Covid? Pronto, ontem eu produzi fiz uma proposta de redação que seria assim, o impacto do isolamento social no Brasil, certo? Fechei aqui para o Brasil. E dos três aspectos que eu coloquei um em relação ao coronavírus. Então, assim, o aluno tem alguma estatística, alguma base sobre a doença, né, que aconteceu agora, é relevante, né, porque pode ser que caia alguma prova, ou no Enem ou de concurso mesmo, ou outros vestibulares, né? É uma discussão que vai ficar em aberto, que as pessoas vão querer saber as consequências a longo prazo, né? Então, a curto prazo, a gente já viu aí mais de 100 mil mortes, então, uma coisa triste, uma coisa lamentável. Eu tive um primo que perdeu o pai dele para a Covid, né? Então, assim, a gente só percebe que é real quando acontece próximo, né? Então, é um tema que eu acho que vai ser pertinente, alguma redação no futuro, possivelmente. É provável. Com certeza. Eu acho que agora eles não queriam botar, né? Tão em cima, eu acho que não. Mas futuramente vai ter alguma coisa relacionada. Que isso marca a história, né? Verdade. Vai sair até no livro de história isso. Vai sair de todo canto. E eu acho que acabou as perguntas. Acabou? Acabou as perguntas. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa aí, deixar o negócio mais dinâmico. Se alguém se interessar em fazer uma pergunta, tem a ferramenta de perguntas do Instagram. Você faz a pergunta e a gente responde aqui. Muito interativa essa live, hein? Ainda falta um tempo. O Davi Felipe disse assim, eu vou dormir tarde para acordar na hora da aula. Nossa, mas o meu sono também não tá bom. E infelizmente é isso mesmo, o sono é um negócio crucial pra gente. Verdade. Dormir bem. Também outra coisa, assim, em relação a esse momento de pandemia, em relação à vitamina D, né? Então, deixa eu ver se eu encontro o livro aqui. Tem até esse livro aqui, ó. Vitamina D. Vitamina D. Então, assim, um pouquinho de sol todo dia é melhor do que você pegar, por exemplo, no final de semana numa praia o dia todo, assim, de sol. Então, é importante quem... Tem até criança que fica com raquitismo porque a mãe não dá, assim, banho de sol, certo? E aí o crescimento da criança fica afetado, né? Então, o sol é importante. Tinha as pessoas... O Davi perguntou aqui, né? Com que idade o senhor fez IFCE? Davi, assim, a minha história com IFCE foi em 2002, primeira prova, certo? Que eu fiz. Não passei. Minha mãe foi atrás da lista de aprovados, né? Nessa época a internet estava começando, então ela trouxe uma resma assim da lista dos aprovados. Procurou, não encontrou meu nome, né? E aí depois eu tentei uma segunda vez, passei na primeira fase e reprovei na segunda, justamente em redação nessa época aí, que logo depois foi que eu fiz a oficina de redação que eu aprendi, aí foi que na terceira vez eu passei, certo? Então, eu tinha ali mais ou menos, estava com 18 anos quando entrei no IFCE. Há pouco tempo. Tem mais perguntas também, mas a tia Franci, vamos responder primeiro ela que foi no chat ali, ela falou. Qual a sua opinião sobre o retorno presencial das aulas? Essa pergunta é um pouco, vamos dizer assim, não dá para dizer assim, se é o momento ideal, né? Porque se todas as crianças, todos os jovens forem para a escola, é um pouco, dependendo do caso, arriscado. Mas, como já estão abrindo, né? Várias coisas, shopping, praias, eu acho que tem que ter uma certa medida, um protocolo, né? De controle, para tentar ir aos poucos, né? E aí, se estiver tudo ok, né? Voltar à normalidade. Sim. Infelizmente, a gente parou muito a nossa vida por causa disso, porque a gente precisa se cuidar, né? Mas a gente
vai ter que voltar alguma hora e a gente não sabe quando, né? Se vai estar melhor do que antes, melhor do que agora. Pois é. Aí o Biel fez duas perguntas e a minha irmã fez outra. Primeiro uma do Biel, depois uma dela, depois outra do Biel. Vocês acham que o EAD realmente funciona? Eu acho que não. Depende. Mas Depende. Eu vou dizer por quê. Se for um curso, né? Por exemplo, medicina, será que dá para fazer todas as cadeiras de medicina EAD? Não. Vão ter cadeiras que são possíveis fazer a EAD, né? Então, depende muito do curso. Para a gente que é do ensino médio, assim, os alunos, teria que ter muita disciplina para funcionar corretamente, né? Dá para funcionar? Funciona, mas tem aluno que deixa de assistir a aula para mexer no computador durante a aula, mexer no celular. Então, assim, se o aluno tiver muita disciplina, o aluno pensa assim, EAD não funciona. Mas por quê? Porque ele não tem a disciplina em casa, certo? Para poder assistir a aula sem ter uma interrupção. Às vezes, tem irmão menor, às vezes tem um cachorro, alguma coisa que não dá certo para ele ter a concentração em casa. Então, muitas vezes, a EAD não funciona por falta de concentração, certo? Não ter o espaço adequado. Agora, por exemplo, eu já fiz curso EAD, recebi meu certificado, funcionou. É melhor do que você sair de casa, pagar transporte, né, perder o tempo de deslocamento. Então, você consegue fazer um curso rápido. Por exemplo, eu fiz um curso de finanças, EAD. Assistia a aula, via o professor falando, anotava, guardava os PDF. Por quê? Porque como eu tinha interesse em aprender, funcionou. Então, assim, quando você tem um interesse, funciona. Agora, se você não tiver o interesse, não vai funcionar. Não vai. Certo? Então, tem que ter o interesse. Então, por isso que eu disse, EAD depende. Se o aluno realmente tiver o interesse, for um aluno compromissado, ele consegue. Ele vai achar bom, porque ele não vai ter o deslocamento de ter que ir para pegar ônibus, essas coisas, né? Mas, como eu disse, tem que ter realmente compromisso. Não que os outros alunos não tenham, eu digo assim, para o jovem é mais complicado, né, ter essa disciplina. Eu acho que eu também, se eu fosse jovem na época de vocês, se tivesse acontecido isso, também eu teria a mesma dificuldade, né? Porque hoje, com o celular na mão, você tem um mundo, né? Então, é mais difícil você se distrair. Ou é mais fácil você se distrair, desculpa. Perdão. Com certeza. Acho que o maior fator... Matos disse que está gostando da live, né? A gente vai já finalizar, porque senão vai já cair o vídeo, né? Tem quantos minutos ainda aí? A gente tem até 8h40. Porque eu comecei um pouquinho depois de 7h30, para caso falasse um pouquinho mais, não... É porque são 59 minutos, né? Senão cai. Pois é. Aí a gente vai responder rapidamente, quem perguntou. O Davi no chat perguntou qual é o melhor lugar para fazer faculdade, na opinião de vocês. Eu queria fazer na UES, né? Porque eu gosto da UES. Qual é o melhor local para fazer faculdade, na opinião de vocês? O UFC. O UFC e FCE. Assim, a UFC, eu vou dizer por quê, certo? A UFC, os professores, a maioria, tem doutorado. Então, realmente, quando eles dão aula, eles se extraem de você mesmo, assim, eles puxam muito, certo? Outra coisa também, o RU da UFC, você paga 1,10 pelo bandejão, certo? Então, o suporte que você tem na UFC tem dentista, tem médico, tem vários benefícios que o aluno consegue, certo? Então, assim, se for comparar com a UES, já não tem tanto, certo? Então, a UFC, eu tive bolsa pela UFC, pelo IFCE também. O IFCE eu digo que é uma mãe, certo? A UFC é o pai, assim, bem carrasco, mas contribui bastante, certo? Obrigada, Franci. Eu disse, eu amo a UES. Eu também fiz curso na UES, mas eu sou da UFC, então puxa essa sardinha para a UFC. Pois é, pois é. A minha irmã perguntou, saúde mental na quarentena, como lidar? Mulher é complicado. Pronto, eu trouxe um livro aqui, Inteligência Emocional, certo?
Inteligência emocional. Esse livro aqui, do Daniel Goleman, ele conta uma história de um aluno que sofria bullying, certo? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou, trouxe uma arma, no dia seguinte, os colegas foram implicar com ele nessa briguinha, ele atirou nos dois, assim, na frente do porteiro da escola, certo? E aí esse livro vai discutir essa questão do controle emocional, né? Nós não temos, e aí pagamos um preço alto por não ter esse controle, certo? Então, é uma dica aí para esse período de pandemia, né? A forma de você tentar ter um pouco mais de controle, né? Controlar as emoções. Frustração, angústia, raiva, desespero, depressão e etc. Com certeza, tio. É porque travou muito o que o senhor disse aqui pra mim. Não sei se foi minha internet. Eu já tô vendo aqui na minha internet. Travou muito, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos. Foi esse livro que eu apresentei, né? Para quem tiver querendo aprender um pouco mais sobre controle emocional. Pois é, tio. A gente tem a gente tá mais em contato com a gente mesmo, né? Na quarentena. Então é muito complicado, mas eu espero que se resolva para todo mundo. Que todo mundo consiga passar por isso e depois ficar melhor, não sei. Bom, Ai, eu ainda tinha outra pergunta. Mas eu acho que já vai acabar. Já vai acabar a live. Então, pois tá pronto. bom, pois salvo aí. Obrigado pelo convite, agradeço a Franci, certo? Todo mundo aí do MT, certo? Um abraço aí para todos. Certo. Obrigada, gente, por tudo, tá bom? Tchau, tchau, tio. Saudades. Tô desligando. Tchau, tio. Tchau, gente. Tchau.